Como um professor de física pode mudar o mundo? Como assim, Delfrânio? Mudar o mundo? Mudar para melhor. E tá ruim? Você tem alguma dúvida disso? Quando a gente olha em escala global, você encontra já de muito tempo alguns problemas estruturais, como, por exemplo, acesso à água potável. Falta água potável para grande parte da população mundial. A gente tem determinadas regiões onde pessoas precisam andar 6 horas até encontrar uma fonte de água. Você tem problemas como, por exemplo, a matriz energética que não é limpa. Nós ainda usamos combustíveis fósseis e a gente sabe os problemas que isso nos causa, de longa data e ainda para longo prazo. Isso é uma coisa que a gente hoje já tem solução científica, técnica, tecnológica para resolver, mas hoje ainda é um problema. Você encontra situações como não temos cidades sustentáveis. Isso é considerado uma coisa para o futuro, mas esse futuro, na verdade, já deveria ter acontecido. A gente não pode continuar mantendo situações como pouca mobilidade, aumento de poluição, ilhas de calor. A gente precisa de estruturas melhores nas condições urbanas. A gente tem, por exemplo, um número gigantesco de mortes no trânsito. Não sei se você sabe, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, mortes no trânsito estão entre as 10 principais causas de morte no mundo. Entre tantas doenças terríveis, a última estatística atualizada que eu vi dizia que os acidentes de trânsito são a 8ª causa principal de morte no mundo. Isso significa muita coisa considerando o que é o trânsito. Você tem, por exemplo, a situação do aquecimento global, que apesar de todo o negacionismo, é termodinâmica básica, tá aí. E a gente não vai conseguir resolver o problema se não cuidar disso logo. E tem que ser uma ação em massa. Você tem as situações inaceitáveis do consumo irresponsável, que gera situações como, por exemplo, a grande produção e descarte de forma errada de plástico, que leva a gente a um absurdo de hoje você ter uma ilha de plástico no meio do Pacífico, que, por exemplo, compromete a vida na água. Então, sim, existem problemas globais e que eles precisam ser resolvidos e, acredite você ou não, eles começam a ser resolvidos com educação em sala de aula. E sim, o professor pode dar uma contribuição nisso. Vou destacar um desses problemas para defender a minha tese. Vamos pensar, por exemplo, nas mortes no trânsito. Por que pensar nesse problema em detrimento dos outros? Tem uma motivação muito importante para isso. Quando você olha para as estatísticas, as maiores vítimas dos acidentes de trânsito são os jovens. Quando a gente fala jovens, eu estou dizendo desde crianças até adultos jovens, no máximo na idade de 25 anos. É uma estatística gritante no mundo inteiro e, surpreenda-se, o Brasil, em número absoluto de mortes, é o 3º país com maior número de mortes no trânsito. Então, sim, nós temos aqui um problema gritante. E por que é que eu acho que quando a gente fala de física, quando a gente fala de educação, a gente pode lidar com esse problema? Olhando na escala da América Latina, em número absoluto de mortes, o Brasil é disparado o primeiro lugar. Você vai encontrar algumas variações de estatística quando faz a média por cada 100 mil habitantes. Aí você não vai ter a maior média do Brasil, mas ainda assim é um número muito grande. É uma estatística que ninguém quer. E o que é que isso tem a ver com física? Quando você olha para os tipos de vítimas nesses números que a gente está mostrando, e aí você tem, por exemplo, mortes de trânsito no mundo todo. Então, morre mais condutores de automóveis, cerca de 29%. E aqui a gente está falando numa medida ao ano. Depois você tem motociclistas, 28%, e pedestres, 23%. Agora, para pensar comigo. Qual é a probabilidade de um pedestre causar num acidente a morte do condutor do automóvel? Pode acontecer, a gente está falando de acidentes, mas estatisticamente, a imensa maioria, óbvio,
é o contrário. Você vai ter os condutores de automóveis e os motociclistas causando a morte dos pedestres. Mas então, pera, se eu estou mostrando que tem muito condutor morrendo e tem muito pedestre morrendo, e quem causa a morte do pedestre, em sua maioria, são os condutores de automóveis, então eu tenho, na condução do automóvel, muita gente matando e muita gente morrendo. O que significa dizer que aqui é onde está o problema. Se a gente olha no caso específico do Brasil, para ficar ainda numa realidade que a gente conhece melhor, você tem uma inversão nas porcentagens. No Brasil, diferente do mundo, morrem mais ciclistas do que condutores de automóveis. Isso é uma coisa estranha para ti? Quando a gente fala de moto, a gente está falando de um veículo que não tem a carenagem que um automóvel tem para proteção, consequentemente não tem airbag, não tem cinto de segurança. Nós temos motociclistas que andam zigue-zagueando entre os carros em alta velocidade, na faixa errada, e o único mecanismo de segurança que eles têm contra colisão é o capacete. E a gente sabe o que acontece com a educação do povo brasileiro. Reportagens e mais reportagens que a gente está acostumado a ver, e você vê na rua motociclista andando sem o capacete. Então é um número perfeitamente justificável. Resultado de tudo isso é que quando você vai olhar as recomendações diante de todas as pesquisas, como é que se poderia resolver grande parte dos problemas no trânsito? Tem uma solução para várias coisas. Redução da velocidade. Pensa comigo, quando você fala em risco de morte no caso de atropelamento, uma diferença entre um atropelamento a 50 e a 65 km por hora, você pode aumentar em quase 5 vezes o risco de morte no atropelamento. Agora para pensar comigo, 65 km por hora nem pode ser considerado uma velocidade tão alta. É mais ou menos o limite de velocidade dentro dos centros urbanos. Agora, você reduz a velocidade 15 km por hora, de 65 para 50, e você tem uma redução do risco de morte em caso de atropelamento de quase 5 vezes. Então é pequena ação para muito impacto. Para reforçar mais esse argumento, quando você tem uma diminuição de 5% na velocidade média de deslocamento, você reduz em 30% o risco de fatalidade. Presta bem atenção no que a gente está falando. Acidentes acontecem e em caso de acidente, você reduz o risco de fatalidade. Diminuindo 5% na velocidade média, você reduz em 30% a fatalidade. Percebe que não é diretamente proporcional. Para ficar ainda mais impressionante, se você produz um aumento de 1% na velocidade média, em caso de acidente, você tem um aumento de 4% no risco de morte e 3% de um acidente grave. Sim, porque a gente está falando até agora de morte, mas tem vários acidentes que resultam em sequelas permanentes ou prolongadas, de ordem psíquica, de ordem emocional e de ordem física. De novo, a desproporção. Um aumento de 1% na velocidade apenas e você pode aumentar 3 vezes mais ou 4 vezes mais o risco de fatalidade e o risco de um acidente grave. Então a gente está falando de velocidade. E continuando falando de velocidade, se você para pensar, o grande problema não é nem a velocidade com que você transita. Pode não ser nem um problema andar com velocidade alta. O grande problema é quando você precisa variar essa velocidade. Na estrada, por exemplo, com a estrada livre, você pode andar a 100 km por hora, 110 km por hora. E se não tiver nenhuma intercorrência na viagem, nenhum obstáculo na estrada, essa velocidade pode se manter alta durante muito tempo. A questão é se você tiver que fazer variações bruscas de velocidade. Um animal na estrada, um outro veículo com problema na estrada, uma ultrapassagem forçada, uma desobediência à sinalização, uma velocidade excessiva na curva. Na necessidade de variar a velocidade, de produzir uma aceleração ou desaceleração, é aí onde a gente aumenta o risco de acidente. É aí onde uma velocidade alta pode se tornar um problema. Então, pense comigo, uma situação simples de redução de velocidade, uma frenagem. Quando você observa um obstáculo, uma intercorrência na estrada, pode ser uma coisa simples. A luz de freio do carro da frente acendeu. Isso diz que você tem que frear também para não correr o risco
de bater na traseira do carro da frente. Agora pensa, por mais rápida que a luz seja, ela leva um tempo para viajar do carro dianteiro para o teu olho, vira impulso sináptico, vai para o teu cérebro, a informação é processada, você entende que tem que frear, manda um impulso sináptico para o músculo da perna para que ele finalmente pise o freio. Claro que a gente está falando de um intervalo de tempo muito pequeno, mas tem um intervalo de tempo. E isso considerando que o motorista está focado. A gente está falando do tempo de reação. E Delfrânio, mas então o que tu está me dizendo é que enquanto eu não reajo, nesse pequeno tempinho, o meu carro está andando com a velocidade inicial. Se você pensar, por exemplo, um carro andando a 40 km por hora, ele pode andar até 17 metros, enquanto você não acionou os freios. Depois que você aciona os freios, ainda tem que ver se a estrada está seca ou se é uma condição de chuva. No caso de uma velocidade a 40 km por hora, veja, é uma velocidade muito baixa. É uma velocidade de estacionamento de shopping. Você pode precisar de até 13 metros depois de que está aplicando o freio com o carro patinando. No total seriam 30 metros até a parada. Vamos aumentar essa velocidade um pouquinho, de 40 para, por exemplo, 70 km por hora. Enquanto o teu cérebro reage, enquanto você aciona o freio, durante o tempo de reação, você precisa de quase 30 metros aí o carro andando. Depois que freia, se você tiver com a estrada molhada, você pode chegar a quase 70 metros até conseguir uma parada total. 70 metros é quase 3/4 de um quarteirão. É uma distância muito grande. Se você estiver querendo evitar uma batida, se você estiver querendo evitar um atropelamento. Então, sim, a redução da velocidade, o entendimento de que, por exemplo, o freio não é para parar o carro, o freio é para desacelerar o carro. E se você segura o freio durante tempo suficiente, você vai, inclusive, fazer o carro parar. Mas isso tem uma distância, tem uma inércia envolvida aí. Então, esse conhecimento, ele tende a me levar a mais prudência. Então, andar com velocidades menores, manter a atenção focada na estrada e até a manutenção do carro. Porque se o meu freio não for garantida a manutenção nele, se os pneus não forem garantida a manutenção nele, essas distâncias se tornam muito maiores. Então daí que a gente percebe que são ações ligadas à física. Pensando nisso, eu fiz uma pesquisa com alunos de 8º ano. São adolescentes de 14 anos que estão vendo física pela primeira vez. Foi uma pesquisa com cerca de 120 jovens. E fiz 2 perguntas no início do estudo de cinemática. A primeira delas é se eles achavam que motoristas, em sabendo física ou sabendo mais física, se a gente poderia ter menos acidentes no trânsito. E aí eu coloquei como opções, acredito que sim, e aí eu tive quase 75% dos jovens marcando acredito que sim, se os motoristas soubessem mais física, teríamos menos acidentes de trânsito. Depois eu tive acho que não, 8%, talvez, mas não tenho certeza, 11%, e não vejo que tenha nada a ver, apenas 7%. Olha a percepção que os jovens têm. Em seguida, eu mudei o foco da pergunta. Estudando cinemática, poderei melhorar o mundo? No entendimento de que um dos grandes problemas globais são as mortes no trânsito, e que isso está vinculado à velocidade, à aceleração, à percepção de espaço e de tempo, então, se esse jovem achava que o estudo que ele estava fazendo naquele momento, iniciando física e começando por cinemática, que a gente sabe o que isso significa, se com esse conhecimento ele achava que ele poderia ajudar a impactar no problema do trânsito. Percebe como a proporção de respostas muda. Quando agora ele não está falando do outro, ele agora está falando de si e do conhecimento que ele está tentando obter. As mesmas opções de resposta. Acredito que sim, baixou para 40%. Talvez, não tenho certeza, quase 50%. Teve gente que disse que não vejo que tenha nada a ver, mas você vê aqui que é apenas um traço. E teve gente dizendo que acho que não. E talvez aqui tenha sido até uma forma de protesto, já dizendo que não estava curtindo físico ou algo do tipo, mas a gente teve aí quase 9%. E aqui eu levei para debate.
E aí o que é que os alunos me devolveram como resposta? Muitos disseram, talvez, mas não tenho certeza. Primeiro, por o relato deles, não ter a experiência de direção, e segundo, eles extrapolaram a discussão. Eu posso até fazer tudo direito no trânsito, mas e o comportamento do outro? E quando o outro erra? Em algumas turmas, alguém chegou a levantar a questão, e quando o motorista sabe física, mas ele não tem boa índole, ele toma más decisões. Então a questão é, se você não conhece as consequências, então fica difícil de você cobrar um comportamento previdente. Mas o fato de você conhecer não significa dizer que você vai tomar as melhores decisões. Então repara como eles levam para o lado do comportamento, como a coisa extrapola. Mas existe uma percepção. E essa é a minha ideia de você levar, estou usando como exemplo as aulas de cinemática focado no problema global do trânsito. Mas isso me leva a pensar que é absolutamente um desperdício você imaginar que dar aulas de cinemática é explicar a fórmula do sorvetão. E isso vira meme num país como o nosso, que faz sucesso. Ah, mas porque, Idelfrânio, eu tenho 50 anos, larguei a escola há 20 anos e nunca esqueci a fórmula do sorvetão. Mas a fórmula do sorvetão, como se diz, não te ajuda a resolver questão, que é o objetivo primário que muita gente se preocupa, é como é que eu vou lembrar da fórmula para resolver problema. E mais que isso, é um desperdício de percepção de realidade. Quando você pode, por exemplo, trabalhar as funções horárias falando de um aplicativo de mobilidade. Aqui eu estou usando como exemplo o Waze, porque é o exemplo que eu uso nessas mesmas turmas onde eu fiz pesquisa. Onde você pode, por exemplo, mostrar que nem sempre a rota escolhida é a rota mais curta, mas às vezes a rota mais longa é a mais rápida, porque você tem aí um caminho maior, mas com uma maior velocidade média, porque de repente você não tem uma interrupção na estrada. Então, na hora que você diz para o aplicativo para onde você quer ir, e ele é capaz de lhe dizer que horas você vai chegar lá, mas antes disso ele exige que a tua localização do teu celular esteja ligada, ele está marcando a tua posição inicial, ele está olhando para os trajetos possíveis, ele está vendo a velocidade permitida em cada trajeto e ele está fazendo uma previsão a partir das funções horárias. Então me fala se não é uma perda de oportunidade não trabalhar com isso aqui. Além do que, isso leva a discussão para um outro nível. Isso leva os conteúdos a terem um propósito. Aqui, por exemplo, não sei se você conhece, mas nós temos, a partir da ONU, a partir de 2015, 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável do mundo, os chamados Global Goals, os objetivos globais, que são sugestões de ações de grandes problemas que nós precisamos atacar. É a chamada Agenda 2030. Nós temos essa década de 2020 até 2030 para focar em ações que resolvam esses grandes problemas. E aqui tem alguns daqueles que eu apontei. Então você tem o objetivo 7, de levar energia acessível e limpa para todo mundo. Você tem a conservação da vida na água, a conservação da vida na terra. Quando você olha para o objetivo 3, promover saúde e bem-estar para todos. E aí cada um desses objetivos tem várias metas, no total são 169. Uma das metas do objetivo 3 de saúde e bem-estar tem a ver com redução do número de acidentes de trânsito, porque sim, isso é promoção da saúde. E se eu posso reduzir o número de acidentes de trânsito, reduzindo a velocidade, sabendo gerir melhor a aceleração e espaço, eu posso ensinar isso para um garoto, para uma garota com 13, 14 anos, no 8º ano, quando eles começam a aprender física. E não deixar que isso se torne uma aula de direção defensiva obrigatória depois que ele já está prestes a tirar a CNH. Então, não tem como não imaginar que a gente não possa causar um impacto no mundo a partir do trabalho do professor. E não precisa ser necessariamente o professor de física. Eu estou falando do professor de física porque a velha história, eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha, eu tenho que falar da minha expertise. Mas tenho certeza que professores de todas as áreas podem se identificar aqui. Então, imagine, por exemplo, que em vez de a gente desenvolver os nossos planos de aula, os nossos planejamentos de atividade pedagógica, os nossos roteiros de videoaula, até os nossos itens de avaliação,
olhando apenas para a matriz de referência do Enem, olhando apenas agora para as competências gerais da BNCC, a gente usasse como matriz, como crivo, os Global Goals. Se tudo que eu trabalho em sala de aula, ou preciso trabalhar, que é quando o professor tem um contato com o aluno, ou hoje, que a gente consegue ter contato com o aluno sem ser via escola, porque você pode ser um edutuber, você pode produzir um podcast, você pode gerar PDFs e deixar disponível num link na tua bio do Instagram. Então você pode acessar o aluno de forma direta, produzindo conteúdos relevantes. Se a gente consegue linkar com alguma dessas 169 metas, com alguns desses 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável do mundo, a gente sabe que mais do que preparar o aluno para aqueles objetivos de aprendizagem que são descritos nos materiais didáticos, nos sistemas de ensino, nos editais de prova dos vestibulares do Exame Nacional do Ensino Médio, a gente está sim preparando pessoas para melhorarem o mundo. É assim que um professor consegue causar impacto. Pensando nesse sentido, já vem de um tempo eu estou começando um movimento nacional que eu tenho chamado Professores por um Mundo Melhor, reunindo professores que que consigam perceber essa visão e estejam interessados em entender como é que pode desenvolver sua prática pensando nos 17 objetivos globais. E aí eu queria apresentar o que é a minha ideia de um professor que trabalha por um mundo melhor. E eu vou pensar em 5 características. A primeira delas, um professor que trabalha por um mundo melhor, ele não vai imaginar que ele tem que ensinar o conteúdo para o aluno. Não. Ele precisa ensinar o aluno a aprender. E repara, eu estou indo além de dizer ensinar a estudar. Eu estou dizendo ensinar a aprender. Então, existe sim um custo no estudo, existe sim um custo no aprendizado, mas o prêmio vale a pena. Então, é a função do professor fazer isso. Um professor que trabalha por um mundo melhor é um professor que colabora com os colegas. O mundo é colaborativo, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente se dispõe do tempo, prepara um material, divulga a sua expertise, junta um raciocínio, junta informação e disponibiliza para sei lá quantos professores informação. Vocês fazem a mesma coisa, vocês vão replicar a informação, vocês têm a expertise de vocês. Então, o mundo é colaborativo. Foi-se o tempo onde eu produzia o meu material e eu escondia porque ele era só meu, porque você só ia conseguir ver o meu material se você fosse o meu aluno e pagasse para ver o meu material. Não, o mundo precisa de colaboração. E com isso a gente não só ensina, como a gente aprende todo dia. Então isso sim precisa ser uma característica desse professor que trabalha por um mundo melhor. O professor que trabalha por um mundo melhor, ele também é um cara que hackeia o sistema. Essa é uma parte bem bacana. Quando a gente fala de professor no Brasil, a gente está pensando em quê? Um professor atrelado a uma escola. E aí pode ser uma escola privada, pode ser uma escola pública. Pode ser uma escola com boas condições, pode ser uma escola sem estrutura. E aí o professor se vê preso, porque ele tem que obedecer à direção da escola, à coordenação pedagógica, ao material didático, ao calendário de avaliações, e a gente acaba se imaginando preso e refém, incapaz de fazer mais, incapaz de ir além. O que eu estou dizendo que é hackear o sistema? Mesmo que eu seja, sei lá, um professor de pré-vestibular numa turma avançada de alto rendimento, de alto desempenho, onde eu preciso, de fato, preparar os alunos para passar numa determinada prova, num determinado exame. Mas o que é que me impede de mostrar um argumento interessante, um vídeo que seja, uma pesquisa, um link para os alunos no começo de cada conteúdo? Ainda que eu tenha que cumprir, como a gente falou, as famigeradas fórmulas de cinemática, as funções horárias de espaço, de tempo e de velocidade. Eu não preciso falar de sorvetão, eu posso mostrar uma estatística de acidente de trânsito. E aí a gente tem uma grande vantagem. Você está contando uma história, então até para um comunicador isso é vantajoso. Você pega a turma pelo sistema límbico, porque você vai no emocional deles, e ali você consegue, inclusive, melhores resultados, porque você consegue envolver melhor todo mundo. E ainda assim você consegue fazer suas 4 questões de classe e tirar suas dúvidas de casa. Então, isso é o que eu chamo de hackear o sistema.
A gente precisa ter em mente que é uma oportunidade onde você está parado ali. Eu falei de alunos de 8º ano. Imagina você está dando aula de pré-vestibular. Você tem alunos que estão em idade de tirar carteira de habilitação. Então é uma grande oportunidade sim de ter ali na sua frente 50, 100, 200 alunos, sei lá, e de falar para eles algo relevante. É essa a função que a gente tem que enxergar, que é a do professor, de trabalhar por um mundo melhor. É a oportunidade que a gente tem cada vez que a gente se reúne com os estudantes. E não se iluda, todo mundo quer aprender coisas relevantes. Então, se a gente mostra que aquilo que a gente está aprendendo não é só para passar em prova. Eu comecei falando essas coisas dizendo, a gente não estuda para passar em prova, a gente estuda para ficar mais inteligente. E aí essa coisa virou uma hashtag e foi pegando, e eu ia falando isso nas palestras, nas aulas, e um dia teve um aluno que emendou dizendo assim, a gente não estuda para passar em prova, a gente estuda para ficar inteligente, e acaba passando nas provas. Então uma coisa não exclui a outra, mas as coisas mais importantes não podem ficar à mercê das coisas menos importantes. E aí é a última característica que eu enxergo que um professor que trabalha por um mundo melhor precisa, que é entender de gente. Quando a gente fala de realizar um trabalho para ajudar o outro a aprender, então eu preciso entender tanto de socioemocional, como eu preciso entender de neurociência. Isso é uma coisa hoje que está dentro da lista de conhecimentos que os professores precisam buscar. Entenda que se a intenção é implantar ideia na cabeça do outro, eu preciso saber como é que ideias são implantadas na cabeça do outro. Eu preciso saber como é que a minha comunicação resulta para ele. Uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que você escuta e o que você entende. Então, sim, um professor precisa entender de socioemocional e precisa entender de neurociência. E com isso, o final da história não pode ser outro. Você vai ter um professor que dá propósito àquele seu trabalho, dá propósito àquilo que se tem que estudar. Eu não tenho a menor dúvida que em os professores entendendo, e essa é a minha missão para os próximos 10 anos, eu criei a minha própria Agenda 2030, que é trabalhar para mudar o paradigma de capacitação de professores. Nós precisamos nos entender além da instituição escola, além da instituição vestibular, Exame Nacional do Ensino Médio, avaliação, mas como agentes capazes de trabalhar para um mundo melhor quando a gente está ali no front, junto com os alunos, que também estão sedentos por trabalhar para um mundo melhor. Isso é uma coisa que a gente precisa enxergar. E essa é a ideia quando eu falo que um professor, não só um professor de física, pode sim mudar o mundo. Eu espero que a mensagem tenha sido passada. As redes sociais estão aí à disposição, então a gente consegue estender essa conversa para além. A coisa não acaba aqui quando essa conversa acabar, quando essa fala terminar, quando essa palestra se encerrar. A gente pode entrar em comunicação, faço questão de trocar ideias para o que for necessário. Muita pergunta que eu recebo sempre é assim, tá, é muito bacana isso, eu quero fazer. Aí volta para a zona do problema. Mas aí eu trabalho numa escola que tem essa situação, como é que eu vou fazer isso? Não tem ninguém lá que faça isso. E aí, então, o que implicitamente o professor está me perguntando é, como é que eu faço para resolver o problema? Tá, então você quer que eu te ensine a hackear o sistema? Beleza, mas aí a gente vai ter que conversar depois.